como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rainha formosura do Carmelo, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. Santa Madre Teresa, Rogai por nós. Santo Padre João da Cruz, Rogai por nós. Santa Teresinha, Rogai por nós. Santa Teresa dos Anjos, Rogai por nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Já dá para dar ordem, querido dos anjos. Deus ali. Abriu. Agora ou depois? Vou falar um pouquinho aqui e depois podemos acompanhar ali, né? Então, em primeiro lugar, uma pequena memória histórica desse capítulo 3b, que foi uma inserção colocada aí nas Constituições, porque não tem ou não existia um capítulo específico falando da comunhão fraterna na ordem secular, que é algo também essencial, né? A vida fraterna em comunidade, né? E nesse sentido, então, foi um capítulo que foi acrescentado às Constituições em 2014, mais de 10 anos, né? Mas que para a redação desse capítulo, para a composição dele, se iniciou em 2012. Quer dizer, um processo mais longo de reflexão. E a partir então do momento que chegamos lá, com o definitório, era o Frei Savério, o Padre Geral, os definidores eram outros, continua só um, que é o Frei Agostinho, que está lá ainda, né, que é o vigário geral. Então, na época, eles pediram, né, numa reunião, que se inserisse esse tema, justamente porque muitos haviam se dado conta da necessidade e porque naquele período estávamos fazendo o que mesmo? Nos preparando para 2015, quinto centenário do nascimento da Santa Madre. E aí tinha todo aquele esforço de releitura das obras da Santa Madre, de Santa Teresa. Cada ano foi um livro, né, que ela escreveu. E aí, claro, tudo isso suscita o desejo de corresponder. E perceberam então também muitos da ordem secular que faltava. Santa Teresa dá uma importância muito grande à comunidade religiosa. Tem um texto que está citado aí, onde ela se dá conta disso, né? Embora ela vivesse com 160, 180 monjas, né, num grupão, imagina, mas ela diz, para cair, muita gente ajudava, mas para levantar não tinha ninguém. Então a realidade, por isso que ela funda um novo Carmelo, não com aquele número enorme, né, mas ela idealiza o pequeno colégio de Cristo, 13, né? Os 12 apóstolos, mais Jesus. O ideal dela era esse, no primeiro momento. Depois, com as fundações, ela foi vendo, né, que 13 eram poucas demais para levar adiante o mosteiro, passou para 16 e depois para 21, que é o número que hoje ainda, digamos, vige de maneira geral nos carmelos, nos mosteiros por aí. Porque é um número que permite um conhecimento entre todas as pessoas, ou empreender uma amizade, ou estreitar laços, né, ajudar-se mais. Né? Então, isso a partir dos escritos da Santa Madre, foi então pedido e, claro, trabalhamos um pouco nesta composição, enviando um esboço, né, um rascunho de como que seria esse capítulo, nas várias línguas de maneira especial, o inglês, francês, português não, italiano, não espanhol, boa tarde, as 4 línguas à tarde, tudo bem? Então, estamos falando um pouquinho do capítulo 3 das Constituições sobre a comunhão fraterna, só fazendo uma lembrancinha
do momento, digamos, de como foi redigido esse capítulo, que trabalhamos nele estando lá, naquela época, né? Então foi feito um esboço desse capítulo em 2012, 2013, por aí, onde foi enviado às províncias da ordem secular espalhadas pelo mundo inteiro. As províncias depois se encarregaram de enviar às comunidades, pedindo sugestões, etc. E reenviando para lá, não lembro agora a data certa, uma síntese daquilo que precisaria ser modificado, daquilo que precisaria ser corrigido, né, ou ampliado, etc. E aí, claro, chegando tudo isso, aí o trabalho da gente refazer tudo, fazer toda um resumo, né, dessas principais aportações, coisas, para elaborar. E aí, esse material foi apresentado no Definitório Geral em setembro de 2013, praticamente um ano depois que foi pedido o início. E aí o Definitório também colocou algumas modificações, foi feita então essas correções. A redação final aí com Frei Savério, que era o geral na época, né? E aí foi enviado para a congregação dos institutos religiosos, que é quem aprova, né, as ordens terceiras, as ordens seculares, que são ligadas às ordens religiosas. Então, é a congregação Congregação do Instituto de Vida Consagrada e Sociedade de Vida Apostólica, essa sigla que está aí, CIV-CSVA, que então foi aprovada 7 de janeiro de 2014, é o texto que foi enviado. Primeiro eles enviaram, né? A gente enviou para lá, eles devolveram, eles não acrescentam mais isso. Então, houve uma revisão. E tem até aqui, falando, né, do número 24C, que foi acrescentado e passível de demissão da comunidade. E no 24E, a autoridade competente da comunidade, para completar o sentido, né, de acordo lá com a linguagem jurídica, né, que o pessoal é sempre muito preciso nisso, né? E aí, aprovação a 7 de janeiro de 2014, aí foram traduzidos e enviados no dia 25 de janeiro de 2014 às províncias, já, digamos, esse capítulo que passaram assim a constituir parte das constituições da ordem secular. A gente fala um pouquinho disso aqui nesse capítulo, que é o número, capítulo 7, né? Comunhão Fraterna na Ordem Secular, que se refere ao capítulo 3b das Constituições, né? Então, aí a importância, né, de todo esse trabalho e da contribuição, um capítulo feito em mutirão, por assim dizer, com uma redação final. Falamos rapidamente as bases que estão aí, o 24A, nesse comentário. Então, apenas cito para depois entrarmos aqui, não temos muito tempo, né? Os elementos essenciais da comunhão fraterna para o Carmelo secular. Então, quais são as bases, né, para a comunhão fraterna no Carmelo secular? Então, a base bíblica, antropológica, teológica e eclesiológica. Palavras, né? A partir da Bíblia, só falando assim rapidamente, quando o Gênesis fala que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, então aí é a base. E Deus, na compreensão já com o Novo Testamento, a partir de Cristo, é o Deus que é Trindade, Deus que é comunhão, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então trazemos em nós já esta marca, né, para o aspecto social da pessoa. Ninguém nasce como uma ilha para viver sozinho. E as palavras do Gênesis: não é bom que o homem esteja só. E aí a mulher como companheira criada por Deus, etc., né?
E a base antropológica justamente faz a antropologia teológica, que se refere a esta realidade profunda, né, da pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, mas que se realiza sempre enquanto vive um interrelacionamento com os outros, né? É algo antropológico, faz parte do ser humano, né? Depois, o teológico também, né? A partir aí, sobretudo, quando diz que a partir da Trindade revela-se a verdadeira identidade e dignidade de cada pessoa e particularmente a vocação de cada um dos fiéis cristãos na Igreja. Por isso afirma que a pessoa humana é de natureza espiritual. Quer dizer, nós somos seres humanos compostos de corpo e de espírito. Segundo a Gaudium et Spes 14. Corpo material e alma espiritual e imortal, capaz de transcender as coisas materiais e de um conhecimento profundo de si próprio e de Deus. E, é claro, voltado então para esse transcender a ser, pelo fato de ter sido querido e pessoalmente amado por Deus, escolhido em Cristo antes da criação do mundo para ser santo na caridade. Então esta é a vocação. Então, a partir da origem trinitária, né, de cada pessoa humana, da igreja de cada pessoa humana, aí faço referimento àquela expressão que o Papa Bento XVI, naquela sua encíclica de 2009, Caritas in Veritate, uma encíclica muito importante, é uma encíclica social, onde ele funda, né, a questão da sociedade na relacionalidade pura, no amor, né, que é a Santíssima Trindade. Ele usa essas palavras que são muito profundas, quer dizer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem um relacionamento, são sempre um para o outro, né, puro no amor. E esta é digamos, a nossa essência, né, criar nos templos vivos da Santíssima Trindade, né? Então, cada um, a partir deste mistério que traz em si, é chamado a relacionar-se como filho e irmão dos demais, né? É a beleza da pessoa humana, né, para além da antipatia ou simpatia, das características, né, que cada um de nós traz, né? E depois também a importância daquilo que, a partir do compêndio da doutrina social da Igreja, onde diz que a pessoa humana realiza-se e amadurece ao ser numa relação autêntica com Deus, mas também com outras pessoas. Quer dizer, o amadurecimento acontece sempre assim, né? nessa realidade, né? E, é claro, a importância também de viver aí esses aspectos na comunidade que para Santa Teresa é fundamental. E aquilo que ela diz para as monjas, né, no caminho 4.7, o que ela queria, né, para as suas comunidades,